A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Este é o segundo áudio da Palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Estaremos meditando desde o versículo 30 ao versículo de número 60, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz as Sagradas Escrituras. E completados 40 anos, apareceu-lhe um anjo do Senhor no deserto no monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais da terra do Egito, e no mar vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque é este Moisés que nos tirou da terra do Egito? Não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas suas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moleque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vos fizeste para as adorar. Transportava-os-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, o qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardaste, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejaram. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? A palavra do Senhor, amados, ela vem fazer a menção do episódio da sarça ardente. Estevão sublinhou mais uma vez o fato de que Deus é livre para se revelar onde quer que Ele deseje,
Assim, seja qual for o lugar onde Deus se revele, esse lugar se torna santo. Estevão demonstrou que Moisés, acerca de quem os líderes acusaram, Estevão estava falando contra eles, pois haviam sido rejeitados, e Estevão demonstrou que Moisés, acerca de quem os líderes acusaram Estevão de estar falando contra a ele, havia sido rejeitado pelos antepassados dos líderes como líder e redentor apontado por Deus. De igual modo como eles estavam rejeitando a Jesus, era Jesus de quem Moisés deu testemunho. Deuteronômio capítulo 18. Estevão desafiou os líderes religiosos de seu tempo a acreditarem em tudo o que Moisés ensinara, ou rejeitarem tudo. Nossos pais não quiseram obedecer. O Talmud, o contrário judaico do Antigo Testamento, chama o episódio do bezerro de ouro de ação indivisível. Os rabinos não tinham a intenção de falar sobre esse assunto, proibindo a tradução de tal citação no vernáculo para os serviços religiosos da sinagoga. Os líderes religiosos desejavam enterrar o incidente, mas Estevão lançou-o diante do conselho dos judeus. Deus os abandonou. Estevão adverte seus acusadores quanto à possibilidade de Deus abandonar Israel, caso a luz do evangelho fosse rejeitada. Assim, uma vez ele fizera enviando Israel ao exílio babilônico. O antigo tabernáculo tinha sido o núcleo da adoração nacional dos israelitas. Até mesmo depois da libertação milagrosa ocorrida no Egito, havia uma tendência entre as pessoas de que se esqueceram da presença de Deus. O tabernáculo era um testemunho constante da presença de Deus, independente dos locais para onde o povo fosse. Paulo diz que nós somos o tabernáculo, o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Nunca podemos apartar da presença de Deus, porque levamos a presença dele em nós. Salmos 139. Era o desejo de Davi dar a Deus um lugar de habitação permanente. O perigo do perdido de Davi estava na possibilidade de alguns identificarem a presença de Deus como um lugar edificado, como se Deus fosse limitado àquele local. Deus honrou o desejo de Davi, permitindo que Salomão construísse o templo. Deus encheu aquele lugar da glória dele, da Shekinah, uma demonstração da sua presença. Mas Deus não habitava no templo. O Criador não pode ser limitado por nenhuma de suas criações. A sua presença enche todas as coisas criadas. Salomão entendeu isso muito bem quando dedicou o templo. 1 Reis, capítulo 8, verso 27 a 30. Em sua fala, Estevão enfatizou que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. A partir deste ponto, Estevão parou de narrar a história e voltou para a situação dos líderes judeus. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Estevão relacionou os antepassados dos judeus aos membros do conselho. Os membros do conselho queriam parecer abertos à verdade de Deus, mas tanto eles como seus antepassados raramente queriam ouvir a verdade acerca de Deus, proferida pelos profetas e mensageiros. Em Mateus, capítulo 23, verso 34 e 36. Estevão não temeu nem retrocedeu em seu ímpeto de acusar o Sinédrio de entregar Jesus para morrer pelas mãos das autoridades, tornando-se assassinos dele. Ele usou as expressões até mais fortes do que aquelas utilizadas por Pedro. Atos capítulo 3, verso 13 a 15. A culpa deles foi ampliada porque tinham recebido a lei, mas tinham se recusado a obedecer a ela. Os anjos estavam presentes quando da entrega da lei no Monte Sinai. Gênesis capítulo 13, verso 19. Hebreus capítulo 2, verso 2. Mas quando eles ouviram isto, enfureciam seu coração e rangeram os dentes contra ele, uma expressão frequentemente usada para revelar a convicção de pecado ou raiva. Atos capítulo 2, verso 37. O Espírito Santo ainda trabalha deste modo nos dias de hoje. Nos dias de hoje, glórias. Estevão naquele momento estava cheio do Espírito Santo, o que estava comprovado pelo fato de que tudo aquilo que ele desejou fazer foi motivado por Deus. Ele teve a oportunidade de testemunhar o resultado da pregação. Foi a grande indignação dos judeus. Estevão foi martirizado por fazer a obra de Deus, e o Senhor respondeu e a ele naquele momento terrível, revelando o modo pelo qual ele glorificaria. Estevão confiou no Espírito Santo completamente para responder de maneira apropriada ao conselho dos judeus. No entanto, que aqueles que contemplam a morte podem ficar aterrorizados, mas contemplar a passagem da morte para a presença de Jesus, que aguarda os salvos, é a esperança que dissipa o medo.
nós temos a oportunidade de glorificar a Deus em face à morte, declarando corajosamente nossa confiança no fato de que passaremos a eternidade na presença de Deus. O título empregado por Estevão, filho do homem, é o mesmo título que Jesus utilizou para si mesmo em Mateus capítulo 16, verso 13, o mesmo das declarações apocalípticas sobre o Messias em Daniel capítulo 7, verso 13. O termo normalmente representava a ideia do governante que vem da parte de Deus. Em comum aqui é o fato de Jesus estar de pé e não sentado. A condição de estar sentado indica o governo de Jesus, enquanto que estar de pé pode ser uma alusão da sua vinda, especialmente aqui. E quando eles tamparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele. A verdade era muito dolorosa aos ouvintes e a raiva os uniu em uma só disposição de acometer contra Estevão. Estevão foi tratado como um violador da lei. Os romanos não permitiam que os judeus infligissem pena de morte. Pilatos teve de autorizar a morte de Jesus. Nesse versículo é feita a primeira menção a Saulo de Tarso, e a lei dos judeus não permitia uma execução no interior da cidade santa, sendo necessário aplicar a pena de morte do lado de fora dos muros da cidade. Os líderes religiosos levaram Estevão para fora da cidade. Pelo costume judaico, a primeira testemunha devia empurrar a pessoa condenada de cabeça para baixo em uma cova de aproximadamente 3,5 metros de profundidade. Se um condenado sobrevivesse à queda, seu corpo deveria ser colocado de cabeça para cima em pedregulhos e deveria ser jogados no seu tórax para esmagar as costelas. Se ele permanecesse vivo, pedras deveriam ser lançadas por parte de todos da congregação. A situação pode ter sido um pouco diferente com Estevão, talvez devido à pressa dos executores. O texto indica que Estevão se ajoelhou. Verso de número 60. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A obra de Estevão estava concluída. Ele foi recolhido imediatamente à presença de Jesus. Lucas capítulo 23, verso 43, 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, Filipenses capítulo 1, verso 21 a 23. Senhor, não lhes imputes este pecado, como Jesus fizera. Estevão rogou a Deus pelos seus assassinos. Amém? Essa foi a palavra de Deus, aleluias, do estudo do livro de Atos dos Apóstolos de número capítulo 7. Aguardo você no próximo áudio, no capítulo de número 8, o Evangelho em Samaria. Que Deus abençoe a todos nós, que o Senhor venha abençoar a nossa casa, a nossa família, aleluias, e que venha nos dar a sabedoria, o entendimento, aleluias, de sua palavra. Amém? Que a graça e a paz do Senhor habite sempre em nossos corações. Amém.